senador Major Olímpio teve morte cerebral confirmada. Para saber como isso pode acontecer, eu vou conversar agora com a doutora Tatiana Vilas Boas, ela que é neurocirurgiã do Hospital San Genaro. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Hoje a gente tem um caso muito triste aqui para relatar, mas também para explicar para as pessoas como isso pode acontecer. E eu já lanço então a minha primeira pergunta para a senhora. O Covid, ele vai se mostrando ali em diferentes áreas. Esse tipo de morte é uma complicação da doença? Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Sim, o Covid-19 é uma doença sabidamente trombogênica. Existem alguns estudos mostrando anatomopatológicos, ou seja, mostrando que dentro dos vasos ocorrem trombos. E esses trombos podem ocorrer em diferentes órgãos. Podem ocorrer nos pulmões, no fígado, no rim e no cérebro, inclusive. Quando esse trombo acomete uma artéria cerebral, ela impede que o sangue chegue ao cérebro e leve o fluxo para o cérebro. E isso pode acarretar, assim, uma isquemia tão grande que possa levar a uma morte encefálica. Doutora, esse tipo de complicação, ele acontece em pacientes no estágio mais avançado da doença? Na verdade, isso tem a ver com o potencial trombogênico da doença. Nem sempre é um paciente que houve um COVID em estágio super avançado. Geralmente, a resposta inflamatória, ela tem sim a ver com a doença, mas no COVID tem mostrado que alguns pacientes que evoluíram inicialmente muito bem, podem evoluir com tromboses num segundo momento da doença. Essa trombose, a gente consegue avaliar alguns efeitos trombogênicos através de alguns exames. A dosagem do dímero D no sangue, ela não é fidedigna, mas ela é um indício que pode estar havendo algum evento trombogênico. A função renal, se ela estiver alterando, pode haver trombose no rim. A função hepática, pode haver trombose no fígado. E exames de ecocardiograma que podem mostrar uma resistência à passagem do fluxo, ou seja, uma trombose pulmonar com dificuldade de esvaziamento do ventrículo direito. E no cérebro existe o Doppler transcraniano, que é um exame que avalia o fluxo, que vai diferenciar o fluxo das artérias do pescoço em relação às artérias da cabeça. E essa diferença do fluxo pode mostrar que há uma trombose, uma dificuldade de chegar o fluxo no cérebro. Uma consequência, depois que o trombo já está instalado, é a isquemia cerebral. E aí sim avaliado em exames de tomografia cerebral ou ressonância. Doutora, num quadro como esse, a senhora explicando esse mapeamento e como o corpo vai dando sinais de um risco ali eminente, um paciente que vai para UTI por Covid-19, esse tipo de verificação de checagem, ela é feita diariamente para evitar que o paciente venha a óbito? Ou é possível, não é possível a gente conseguir evitar que isso aconteça? Sim, existem vários exames que são feitos diariamente e esse paciente é acompanhado. Existem medicações que são dadas, como os anticoagulantes, a enoxaparina, a anticoagulação, ela é feita e ela pode prevenir que esses trombos apareçam ou se desenvolvam. Doutora, durante esse processo, ali, logo nós já ouvimos aqui, fizemos muitas entrevistas, ouvimos as pessoas de fora, muitas ficam com receio, principalmente alguém que já tem na família algum caso de trombose e passou por um episódio parecido. Se eu já tenho isso, se eu já passei por um episódio, a chance da Covid aumentar essa proporção, ela é realmente mais alta quando você passa por um processo inflamatório como é a Covid? Se eu já tenho histórico de trombose? Uma pessoa que já tem histórico de trombose, que já tem um histórico de trombose, por exemplo, por uma doença hematológica, uma doença que seja um trombo recorrente, ela tem sim um potencial de complicação maior. Uma pessoa que teve uma trombose secundária, por exemplo, ao hábito tabagista, fumar cigarros, associado a um pós-operatório, que foi uma doença que imobilizou ela, essa é uma alteração relativa, não é uma alteração já congênita, uma alteração, por exemplo, uma trombocitopenia, uma doença hematológica que pode levar à trombose. Doutora, já foi explicitado muitas vezes que não existe um tratamento precoce. Eu passei pelo coronavírus e confesso que quando você recebe o diagnóstico, você fica com medo. Você vê tudo aquilo ali e pensa que pode acontecer com você. E passando por esse cenário da trombose, pessoas próximas a mim também tiveram o coronavírus e algumas já com histórico. E tinha muito medo envolvendo, será que eu posso fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça? E a pergunta que eu faço para a senhora, existe algo que possa ser feito, mesmo a gente já sabendo que não existe um tratamento precoce para essa doença?
Mas existe um tratamento inicial. A partir do momento que você está doente, você fazer exames de sangue, por exemplo, dosar o dímero D, dosar fibrinogênio, dosar a procalcitonina, dosar o DHL, fazer uma função renal. Esses exames, eles podem sim pegar alterações iniciais e você entrar com tratamentos iniciais. Entendeu? Então, você, por exemplo, tem pacientes que não têm, por exemplo, um COVID tão avançado a ponto de internar numa UTI, mas eles podem sim fazer uso de alguns remédios, principalmente se houver sinais iniciais de trombose, um tratamento inicial. Isso E falar que o tratamento seria milagroso para todas as pessoas, não é isso. Existe um tratamento ideal para o estágio daquele paciente, para o paciente em específico. Doutora, quando a senhora fala desses exames que eles podem ser feitos ali inicialmente, isso vai, imagino que cada médico baliza com o seu paciente, imagino por idade e também por histórico. Ou automaticamente esse paciente, quando tem o diagnóstico do coronavírus, por exemplo, eu que tive, estou dando aqui meu exemplo, não foi solicitado nenhum exame de sangue. Isso realmente é o médico que sente essa necessidade para verificar se esse paciente vai complicar devido ao histórico dele? Exatamente. Eu falo numa medicina individualizada, numa medicina onde você consegue avaliar aquele paciente a partir da idade, dos riscos, históricos prévios, de doenças prévias, carga viral ao qual ele foi exposto, por exemplo, uma família que às vezes tem todo mundo com uma alta carga viral, pacientes que estão muito próximos, muito graves, provavelmente eles foram expostos a uma carga viral maior do que aqueles pacientes que pegaram uma doença de uma maneira mais branda. É muito comum, se você tem uma família, várias pessoas doentes, às vezes num ambiente, várias pessoas doentes. O grau de gravidade, o grau dos outros pacientes em torno dele também é importante ser levado em conta. Doutora, uma dúvida, uma nota foi divulgada pela família dizendo que eles vão aguardar o prazo de 12 horas e verificar com a equipe médica quais órgãos serão doados, esse prazo de 12 a 24 horas. No caso, a pessoa que morre por Covid-19, imagino pela nota que foi divulgada, essa doação ela pode acontecer? Então, vai depender se o paciente ele tem carga viral presente ou não. Aí é mesmo com a equipe de transplantes para avaliar isso. A princípio, uma pessoa que está infectada com um vírus, que é uma doença transmissível, se tiver vírus presente, carga viral presente, esse vírus está presente em todo o organismo, aí impossibilitando o transplante. Caso o paciente não tenha carga viral, não esteja com a doença em atividade do organismo, sejam alterações secundárias, de uma tempestade inflamatória secundária, aí sim é possível avaliar a possibilidade de doação ou não junto à equipe de transplantes. Doutora, quando a senhora tocou num ponto que eu já vou engatar e fazer minha próxima pergunta em relação a isso. Se a pessoa está com o vírus ativo, muitas pessoas já não têm mais o vírus ativo e elas depois desenvolvem as complicações dessa doença. No caso de um problema na região cerebral, isso pode acontecer ainda mesmo a pessoa já não estando com o vírus no corpo, assim como a gente vê pessoas que tiveram complicações pulmonares? Sim, com certeza sim, pode acontecer. Seria uma resposta tardia. Você pode sim acontecer de você já estar no estágio mais tardio da doença, não ter uma replicação, não estar na fase de replicação viral e ter consequências como a trombose cerebral. Tiveram pacientes que eu, inclusive, operei, que já estavam há alguns dias, já 20 dias da doença, e que infelizmente evoluíram com uma trombose cerebral e houve a necessidade de fazer. Em alguns casos, pode-se fazer uma craniectomia descompressiva para isquemias malignas. Não são em todos os casos que são indicados. É muito caso a caso. Doutora, falando desse prazo, a senhora falou nesse prazo de 20 dias para um paciente que, no caso, a senhora atendeu. Isso, conforme vai passando o tempo, é mais difícil de acontecer. É só naquele período ali realmente muito próximo da infecção e o pós-infecção. Os primeiros 60 dias da infecção realmente existem alguns pacientes que têm demonstrado, a gente tem visto na literatura, casos de isquemia em pacientes até 60 dias depois da doença, e óbvio que o tempo vai passando, esses riscos vão diminuindo, com certeza. Doutora, eu vou deixar aqui um espaço aberto antes de encerrar a nossa entrevista para algum conselho para as pessoas nesse momento envolvendo essa pandemia. A gente está vendo cada vez mais pessoas que infelizmente não respeitam essas medidas de restrição, os hospitais estão cada vez mais lotados. Eu acredito que a senhora, como médica, tem aí toda a propriedade para falar do quão difícil é essa situação. Bom, eu acho que a Covid-19 é uma doença que é grave, ela precisa ser respeitada. Medidas de distanciamento social são necessárias, uso de máscaras e
a necessidade de manter uma vida saudável, inclusive com aporte financeiro, com qualidade de alimentação, com qualidade de vida, também é necessária. Então, eu acho que é uma medida que deve se priorizar e balizar todas as necessidades das pessoas, as necessidades dos cidadãos. Doutora Tatiana, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto, trazer os esclarecimentos que são, sem dúvida, muito importantes nesse momento. Muito obrigado pelo tempo.